Oi, amigas e amigos, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente tem um tema polêmico para falar. Vocês acham que escola é um refúgio? Se sim, saibam que não é para ser. A escola não é um refúgio e quem pensa assim e propaga essa ideia está colocando uma responsabilidade na escola e principalmente nos professores de solucionar problemas que são coletivos. E aí vocês podem até pensar que esse discurso está sendo muito contraditório vindo de mim, mas eu vou explicar os pontos pelos quais eu tenho convicção de que a escola não é um refúgio. A escola é um ambiente fundamental. Eu não enxergo possibilidade de ser um ambiente substituído. Pela necessidade e importância da socialização para a criança nos primeiros anos, pelo contato que a criança vai poder ter com diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade de pensamentos, por ser um ambiente que promove senso crítico, que promove descobertas, produção do conhecimento. Tudo isso, para mim, é mais do que óbvio que é proporcionado pela escola e por isso a sua importância. E por isso é um ambiente insubstituível. Eu não vejo na sociedade outro ambiente que possa ter igualmente esse valor para principalmente para crianças e adolescentes nessa fase de crescimento e de desenvolvimento. A escola é um ambiente único, mas a gente tem algumas ressalvas sobre isso. A escola não é e nunca deveria ser o único espaço seguro para uma criança ou para um adolescente. E é por isso que eu acredito que a escola não é um refúgio. Quando a gente fala que a educação salva, isso é verdade, não é um discurso vazio. Mas a educação só salva se tiver ação, porque a educação é uma ferramenta. A ferramenta sozinha não consegue proporcionar transformações. E aí, quando o estudante não tem oportunidade ou quando ele não quer, ele não consegue ter contato com o conhecimento, consequentemente, a educação não vai proporcionar para ele essa mudança, essa transformação. E isso por quê? Uma ferramenta sozinha não consegue mudar a estrutura de uma sociedade. A escola, a educação é uma ferramenta, mas se não houver ações, essa ferramenta vai ser ineficaz. E aí o que eu vou falar vai ser duro, talvez, mas é porque eu preciso ser objetiva, eu preciso ser direta. A escola não tem o papel de ser um refúgio para os estudantes, de ser o único ambiente seguro no qual esse estudante vai transitar. Mas a gente precisa ter clareza de que no mundo capitalista a gente tem uma visão individual para problemas que são coletivos. E aí a gente acha que a solução para você mudar a realidade da sua vida é você se esforçar. É uma ação individual. A gente acaba individualizando soluções para problemas que são coletivos. Por isso que a gente tem aí, enfim, vários discursos, por exemplo, enfatizando meritocracia. Tem várias camadas dessa problemática. Mas, na sociedade estruturada, como a gente tem hoje, nesse ambiente regido pelo capitalismo, a gente atribui responsabilidade a algumas esferas por problemas que são coletivos. E isso acontece com a educação. Se coloca sobre a escola uma perspectiva de é ela que vai salvar você das explorações do mundo capitalista.
Mas como eu falei, a escola é uma ferramenta, ela não é a salvação do mundo. E o que é pior, além de colocar essa responsabilidade sobre a escola, é colocado um peso nas costas dos professores. Os professores precisam ser bons professores, eles precisam ser psicólogos, eles precisam ser cuidadores, assistentes sociais, sei lá, enfermeiros, mil coisas dentro do âmbito escolar, porque se atribui toda a responsabilidade do que acontece na vida do estudante ao professor. Só que as pessoas esquecem ou fingem esquecer, porque é cômodo, que a escola ela não está à parte dos problemas sociais. Ela está inserida neles. Todas as contradições que ocorrem dentro da sociedade, a escola está dentro. Ela não está separada de todas essas contradições que acontecem no mundo capitalista. Ela está imersa nessas contradições também. Ela não é uma instituição à parte. Ela está inserida em todo esse contexto. Então, se a gente tem um ambiente de propagação de discursos extremistas, a escola não está separada disso que está acontecendo na sociedade. Pelo contrário, isso que acontece na sociedade acontece inclusive dentro da escola, porque na escola a gente tem um recorte social. Uma parte das pessoas que estão na sociedade frequentam a escola, sejam estudantes, sejam os próprios colaboradores, os próprios trabalhadores que estão ali dentro. Então, esses discursos, esses vieses, essas manifestações sociais, elas não ficam da porta para fora. Não, elas acompanham os indivíduos que frequentam esses espaços. E é muito perigoso a gente ter essa visão um pouco ingênua de que a escola vai salvar tudo e todos. E por que eu digo ingênua? Porque é uma visão que não leva em conta essas problemáticas sociais. É claro que a escola é um ambiente que abre portas. É claro que a escola deve ser inclusiva, a escola deve receber todos, a escola precisa ser um ambiente que promova diversidade, que promova igualdade, que promova acessos a direitos. Mas a educação não pode ser responsabilizada por tudo, por resolver, por ser um ambiente que vai resolver todos os problemas sociais, porque esses problemas sociais são muito maiores do que a escola. E a escola reflete muitos deles na sua própria estrutura, no seu próprio sistema. E por que eu estou falando que a escola não pode ser um ambiente de refúgio? Porque a gente tem limitações. Significa dizer que se um estudante, por exemplo, sofre uma violência ou está em um contexto de vulnerabilidade social, a escola não deve fazer nada? Claro que não. Pelo contrário, nosso compromisso ético, inclusive enquanto professores e professoras, ao vermos essas situações, agirmos em defesa dessa criança, desse adolescente, desse menor, muitas vezes até uma defesa que vai se estender à família. Aqui a crítica não é a essa nossa atuação, porque isso inclusive é um parâmetro ético da nossa profissão. Mas existem linhas e limites que a escola não consegue ultrapassar. E que muitas vezes a sociedade coloca a responsabilidade sobre a escola, sobre os professores. E às vezes até a gente enxerga e se convence de que a gente tem responsabilidade sobre aquilo. Mas a nossa atuação tem alguns limites. E é muito importante que a gente entenda esses limites até para a gente não se frustrar. Porque a gente não vai conseguir resolver tudo na escola. A gente não consegue resolver todos os problemas sociais e de todos os alunos e todas as situações na sala de aula. Infelizmente. E a gente precisa ter clareza disso, ter clareza de até onde a nossa atuação vai. E também nos desvencilhar de algumas amarras que são colocadas sobre a gente, de algumas responsabilidades que são atribuídas a nós professores, mas que não são nossas.
É importante ter merenda na escola? Claro. É importante ter programas de acolhimento? Óbvio. É importante ter políticas públicas para manter as crianças na escola? É evidente. É importante a gente ter políticas públicas, inclusive para mapear se essas crianças e adolescentes estão tendo, por exemplo, acompanhamento médico, sendo vacinadas. É óbvio. Mas percebam que a escola não deveria ser o único lugar onde esse estudante vai comer. A escola não deveria ser o único lugar preocupado em saber se essa criança, se esse adolescente está vacinado. A escola não deveria ser o único lugar preocupado em proteger essa criança e esse adolescente de violências. Percebem? Essa criança, esse adolescente não deveria encontrar segurança só na escola. A escola vem para ser um dos espaços de formação cidadã, não o único espaço. Quando a gente transforma a escola nesse último refúgio, a gente abandona a luta por políticas públicas efetivas. Quando a gente coloca a escola nesse lugar de salvadora, a gente naturaliza a fome, a gente naturaliza violências, a gente naturaliza desigualdade. A escola tudo bem porque na escola o aluno come. Tudo bem a violência do mundo porque é na escola que ele vai aprender a não ser violento. Tudo bem porque é na escola que ele vai aprender a respeitar o próximo. Então tudo bem se na rua, ou em casa, em qualquer outro ambiente, ele aprenda o contrário, porque na escola ele vai aprender a respeitar as diferenças. É isso. A gente está naturalizando todos esses aspectos com a perspectiva de que é a educação que salva. E aí numa perspectiva de que tudo bem, tudo que acontece no mundo, porque a escola sozinha vai resolver. E a escola é um ambiente muito potente, mas ela não vai resolver os problemas de uma sociedade que não se responsabiliza por eles. E a gente precisa ter muita clareza sobre isso para a gente conseguir enxergar a escola como ela verdadeiramente é. Não como esse espaço salvador e redentor, mas como um ambiente que tem um objetivo pedagógico, um ambiente que tem um objetivo de construção de conhecimento. A gente precisa entender a escola como um ambiente que ele deve ser, que é um ambiente crítico, que é um ambiente coletivo, que é um ambiente diverso, pedagógico, e não como um ambiente que vai sanar ou que se propõe a resolver todos os problemas, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser um dos espaços de formação cidadã e não o único. E a educação é ação. E por isso que ela precisa da mobilização de todo mundo. E aí, o que é que você acha sobre esse tema? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião. Se você é professora e me acompanha, coloca aqui embaixo também o que você acha dessas provocações que eu trouxe aqui hoje, para que esse vídeo continue nos comentários. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!